A história da carta aos Efésios, uma jornada de fé, unidade e plenitude em Cristo. Imagine um homem preso em uma cela fria e úmida, acorrentado, aguardando seu julgamento. Ele poderia estar desesperado, mas, em vez disso, ele escreve uma carta que mudaria a história do cristianismo. Uma carta cheia de mistérios, revelações e um chamado à plenitude de Cristo. Mas o que essa carta realmente dizia? E por que ela é tão poderosa até hoje? Vamos explorar a grandiosa história da carta aos Efésios e descobrir como ela pode transformar a sua vida. Antes de mergulharmos nessa história incrível, aproveite e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como esse e continuar crescendo na fé. Agora vamos lá. O cenário de Éfeso, uma cidade de idolatria e conflito. No primeiro século, o Império Romano dominava grande parte do mundo conhecido. A Pax Romana, um período de relativa estabilidade imposta por Roma, proporcionava rotas seguras para o comércio e a circulação de ideias. Entre as muitas cidades florescentes sob esse império, Éfeso se destacava como um dos principais centros urbanos da Ásia Menor, localizada na atual Turquia. Era um polo comercial vital, abrigando um dos maiores portos da região e conectando diversas rotas terrestres que levavam ao interior do continente. Mas Éfeso não era apenas um centro econômico. Era também um centro religioso e espiritual. O templo dedicado à deusa Diana, também chamada de Ártemis, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo e atraía peregrinos de todas as partes. A cidade possuía uma atmosfera carregada de paganismo. Sacerdotes do templo de Diana acumulavam grandes riquezas através da venda de amuletos e imagens da deusa, enquanto magos e praticantes de feitiçaria prometiam poder e conhecimento oculto aos que buscavam suas artes. A idolatria estava profundamente enraizada na cultura efésia, tornando-se não apenas um aspecto religioso, mas também um negócio altamente lucrativo. Esse ambiente espiritual corrompido influenciava até mesmo a moral da sociedade, onde imoralidade sexual, exploração e injustiça social eram normalizadas. Nesse cenário, qualquer mensagem que desafiasse a adoração a Diana representava uma ameaça direta à economia e à cultura da cidade. A chegada de Paulo e o avivamento em Éfeso. Foi nesse contexto que o apóstolo Paulo, o maior missionário da igreja primitiva, chegou a Éfeso. Ele já havia visitado a cidade brevemente durante sua segunda viagem missionária, mas retornou durante sua terceira viagem, disposto a permanecer por um período mais longo. Ao chegar, Paulo encontrou um grupo de discípulos que haviam crido, mas que não haviam recebido o Espírito Santo. Ele os batizou em nome de Jesus, e o Espírito Santo desceu sobre eles, marcando o início de um poderoso avivamento. Paulo começou a pregar com ousadia na sinagoga local, anunciando que Jesus era o Messias prometido. Durante 3 meses, ele debateu com os judeus, mas encontrou forte oposição. Diante da resistência, Paulo mudou de estratégia e passou a ensinar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Durante 2 anos, ele discipulou e ensinou a palavra de Deus ali, e o impacto foi tão profundo que tanto judeus quanto gentios de toda a Ásia Menor ouviram a mensagem de Cristo. O ministério de Paulo em Éfeso foi marcado por milagres extraordinários. Lenços e aventais que ele havia tocado eram levados aos enfermos, e estes eram curados. Espíritos malignos eram expulsos, e muitos que estavam sob opressão espiritual eram libertos. A fama desses acontecimentos se espalhou rapidamente, e a cidade inteira passou a falar sobre o poder do nome de Jesus. O confronto com as trevas. O crescimento do cristianismo em Éfeso começou a afetar diretamente a economia da cidade.
Os artesãos que fabricavam estátuas de prata da deusa Diana viram suas vendas caírem drasticamente. Um ourives chamado Demétrio organizou uma reunião com outros artesãos, incitando-os à revolta contra Paulo e seus companheiros. A indignação rapidamente se transformou em fúria, e uma multidão enfurecida tomou as ruas de Éfeso, gritando em defesa da honra da deusa Diana. Paulo, ao saber do tumulto, quis se dirigir ao teatro para falar à multidão, mas seus amigos o impediram, temendo por sua vida. A situação só foi controlada quando um alto funcionário da cidade interveio, lembrando a todos que estavam colocando Éfeso em risco de punição por parte de Roma. Apesar do tumulto ter sido contido, ficou claro que a permanência de Paulo em Éfeso era cada vez mais perigosa. Ele partiu para a Macedônia, deixando para trás uma igreja jovem, mas fortalecida. Uma revelação da plenitude em Cristo. Anos mais tarde, de uma cela em Roma, Paulo escreveu uma carta aos Efésios. Ele não estava mais fisicamente presente, mas sua mensagem continuava viva. A carta aos Efésios é uma das mais profundas e reveladoras da fé cristã. Nela, Paulo revela os mistérios do plano de Deus, a unidade da igreja e a plenitude que temos em Cristo. Paulo começa a carta exaltando a soberania de Deus e sua graça. Ele declara que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia escolhido seus filhos para serem santos e irrepreensíveis. Essa verdade mostra que a salvação não é um acaso, mas parte de um plano eterno. Ele fala sobre a redenção pelo sangue de Cristo, a reconciliação com Deus e o selo do Espírito Santo como garantia da herança celestial. Paulo também revela o mistério da igreja. Judeus e gentios, outrora separados, agora são um só corpo em Cristo. Ele exorta os efésios a viverem de maneira digna da vocação que receberam, abandonando a velha natureza e se revestindo da nova natureza em Cristo. A carta também aborda a batalha espiritual, mostrando que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. Paulo ensina os efésios a vestirem a armadura de Deus, que inclui o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O legado da carta aos Efésios. A carta aos Efésios não foi apenas um ensinamento para um grupo específico de cristãos. Ela moldou o destino da igreja em Éfeso, que se tornou um dos maiores polos cristãos do mundo antigo. Os ensinamentos de Paulo ecoaram por gerações, e a cidade que antes era um centro de idolatria e ocultismo se transformou em um farol do Evangelho. A mensagem de Efésios continua viva até os dias de hoje. Ela nos lembra de nossa verdadeira identidade em Cristo, nos chama à unidade como corpo de Cristo e nos equipa para a batalha espiritual. A carta nos ensina que, em Cristo, somos mais que vencedores e que o amor de Deus é o centro de nossa fé. Vivendo a plenitude de Cristo. A carta aos Efésios nos desafia a viver a plenitude de Cristo. Em um mundo cheio de incertezas e conflitos, ela nos lembra que nossa verdadeira identidade está em Deus. Somos chamados a viver em unidade, a vestir a armadura de Deus e a permanecer firmes na fé. A mensagem de Efésios é um chamado para abandonarmos a velha natureza e nos revestirmos da nova natureza em Cristo, vivendo em amor, santidade e poder. A carta começou como um pergaminho escrito por um prisioneiro em Roma, mas se tornou um farol para todas as gerações de cristãos. Suas palavras ecoam através dos séculos, chamando cada um de nós para viver a plenitude de Cristo. O tempo passa, mas a mensagem de Efésios nunca envelhece. Ela continua viva, transformando vidas, fortalecendo a igreja e nos chamando a viver em santidade, amor e poder. Pois aquele que nos chamou é fiel, e seu reino jamais terá fim. Que a paz de Deus esteja com você. Até a próxima.